Grupos saem às ruas em diversos estados para protestar por melhorias na saúde, segurança e educação. Para falar sobre as manifestações populares, a vitaliciedade dos magistrados e o novo Código Penal brasileiro que está tramitando no Senado Federal há mais de um ano, o Brasil Justiça, desta semana, entrevista o desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Roberval Bellinati. Ele é magistrado há 25 anos e professor de Direito Penal. Doutor Bellinati, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. É uma honra para mim participar do seu programa. Doutor Bellinati, você acredita que o Brasil vai mudar com a pressão das ruas? Eu acredito que o Brasil vai melhorar após essas manifestações. O que as pessoas querem é um país melhor, um governo melhor. Querem melhorias na qualidade do serviço público, na saúde, na educação. Querem o combate à violência, à corrupção. Então a sociedade está insatisfeita e com razão, está clamando por mudanças. E eu acredito que é hora de mudar para melhor. O senhor acha que as manifestações populares também atingem o judiciário? Sem dúvida que atingem o judiciário. Nós, magistrados, somos pessoas do povo. Estamos trabalhando para fazer a melhor justiça para a sociedade brasileira. Nós estamos vivenciando o que está acontecendo no país e sabemos que a população não tolera mais o atraso na prestação jurisdicional e muito menos aceita a presença de qualquer magistrado que tenha praticado desvio de conduta ou crime grave. Nós sabemos que essas pessoas não são idôneas para fazer justiça. Nós sabemos que a sociedade quer o melhor para o judiciário e mais eficiência. Então, eu tenho certeza de que o clamor popular está sendo bem recebido pelo judiciário e também vai provocar mudanças para melhor no judiciário. E no legislativo, as manifestações vão provocar muitas mudanças? Não tenho dúvida de que esse clamor já está provocando mudanças no legislativo. Percebe-se hoje que o Congresso está produzindo mais, os deputados e senadores estão trabalhando mais, isso é verdade. A produção legislativa tem aumentado e o legislativo tem se esforçado para melhorar a sua transparência. Nós vimos há poucos dias que o Congresso aprovou um projeto endurecendo as penas para os crimes de corrupção, tornando-os hediondos, responsabilizando empresas que tenham auferido vantagens com a corrupção que não existia no Brasil na área criminal. Então o Congresso também está mostrando a sua sensibilidade nessa área. Daqui a pouco o Congresso vai examinar um projeto que concede passe livre para o transporte escolar. Essa é uma vitória das ruas. Nós vimos aí que o Congresso acabou também com o voto secreto, aprovou a regulamentação dos direitos dos empregados domésticos, vai examinar o fim do foro privilegiado, é uma promessa, até da aposentadoria compulsória para magistrados na área administrativa. Enfim, nós estamos vendo que o Congresso melhorou de uns dias para cá e está mais atento aos anseios da população brasileira. Agora, como é que o senhor vê os atos de vandalismo nas manifestações? Vandalismo não é manifestação, é crime. Sujeita o infrator à pena de prisão, à pena de multa e a pagar a indenização. O Estado tem que estar vigilante para apurar esses crimes e punir com rigor esses criminosos que estão querendo atrapalhar com as manifestações populares. Então eu penso que esses atos de vandalismo não podem ser comparados com as manifestações legítimas. E o poder público sabe fazer a diferença.
Sabe quem está aí querendo tumultuar, prejudicar o movimento popular? Na opinião do senhor, até onde vão os protestos de rua? Até as urnas eleitorais, eu penso. Assim como aconteceram em várias nações do mundo, onde as pessoas exigiram ser ouvidas e também atendidas em suas reivindicações. Se houver frustração aqui no Brasil, eu não tenho dúvida de que as pessoas vão descarregar esse descontentamento nas urnas eleitorais e uma grande renovação da classe política poderá acontecer. Políticos tradicionais poderão não conseguir a sua reeleição. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Roberval Bellinati, vai falar sobre a vitaliciedade dos magistrados e outros assuntos de interesse da magistratura. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. O primeiro Fórum Nacional da Justiça Ambiental, organizado pela Escola Nacional da Magistratura, está com as inscrições abertas até o dia 10 de outubro. O curso vai ocorrer de 6 a 8 de novembro em Foz do Iguaçu, no Paraná. 200 vagas estão disponíveis aos magistrados. Inscrições no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre as manifestações populares. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Roberval Bellinati, vai falar da vitaliciedade dos magistrados e outros assuntos de interesse da magistratura. Doutor Bellinati, o Congresso Nacional deve apreciar agora em agosto o projeto que propõe a perda da vitaliciedade dos magistrados e especialmente o fim da aposentadoria compulsória como pena disciplinar. Como é que o senhor está vendo o debate desse tema? Eu acredito que o Congresso Nacional não vai acabar com a vitaliciedade, porque ela representa uma garantia do Estado democrático de direito para que o juiz possa exercer com independência e imparcialidade a sua função. Todos sabem que os juízes são agentes políticos que processam e julgam causas complexas que envolvem interesses de grupos poderosos, de políticos, de organizações criminosas. Então o juiz precisa de garantias para cumprir o seu mistério. Se o Estado não oferece a ele essas garantias, como é que ele vai prestar um bom trabalho para a sociedade brasileira? Então eu penso que o Congresso vai respeitar essa situação do magistrado e não vai excluir essa garantia que é fundamental para o cumprimento desse dever institucional. De acordo com a legislação vigente, em qual situação o magistrado pode perder o cargo? O magistrado está sujeito a responder por desvio de conduta ou prática de crimes na área administrativa, civil e penal. Ele pode ser processado nas 3 esferas. Na área administrativa, de acordo com a legislação vigente, a pena máxima prevista é a aposentadoria compulsória. É uma garantia constitucional do magistrado. Ele não pode ser demitido na área administrativa. Mas na área civil, se ele for processado por uma improbidade administrativa, por exemplo, ele poderá perder o cargo após sentença transitada em julgado. Na área penal, a mesma coisa. Se o magistrado for condenado pela prática de um crime grave, ele também corre o risco de perder o cargo de magistrado após sentença penal transitada em julgado. Essa é a situação. Então não é verdade o que a gente está ouvindo hoje no Brasil, algumas pessoas afirmando que existe impunidade na magistratura. Eu tenho afirmado o seguinte: não existe mais espaço no Brasil para o mau magistrado.
Aquele que não cumprir corretamente a sua função, o seu dever, não permanecerá na magistratura. Então a sociedade brasileira não precisa ficar preocupada com o magistrado corrupto. É bom deixar até bem claro isso, né? Magistrado corrupto, desonesto, que pratica desvio de conduta, vai para a rua. Ele perde o cargo, não permanece trabalhando no judiciário. Agora nós vamos falar sobre a criação de 4 novos tribunais regionais federais. O Legislativo aprovou, mas o presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, concedeu uma liminar suspendendo a medida. Como é que o senhor acredita que esses tribunais vão sair do papel? Eu acredito, porque é uma necessidade para o Brasil ter mais tribunais de justiça. Qual é o clamor público? Olha aí, as vozes das suas. As pessoas querem mais justiça, melhor acesso ao judiciário. Então nós temos que ampliar os tribunais regionais federais. Hoje nós temos o quê? Só 5 tribunais. Eu trouxe aqui um documento que mostra que só 5 tribunais atendem quase 200 milhões de brasileiros. Isso é muito pouco. Então agora nós teremos tribunais em Minas Gerais, Amazonas, Paraná e Bahia. E qual a consequência primeira disso? As vantagens, quais são? A consequência, as vantagens, eu também trago aqui um documento que esclarece bem e diz assim: com a criação de 4 novos tribunais, a proposta quer reduzir o custo de deslocamento até as sedes dos tribunais, ampliar o acesso à justiça e acelerar o andamento dos processos. Eu repito aqui as palavras do eminente desembargador Nelson Calandra, que diz que a despesa que a União vai ter com a criação desses novos tribunais vai ser muito pequena em relação ao benefício que eles vão proporcionar à sociedade brasileira. Então eu sou a favor e acredito que o impasse jurídico que está acontecendo no momento será brevemente solucionado. Outro tema importante é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que completou 23 anos em julho. Mas o envolvimento de menores com a criminalidade tem aumentado cada vez mais. O senhor, como magistrado que atua na área criminal, acredita que a solução para combater o alto índice de criminalidade envolvendo menores seria reduzir a idade de 18 para 16 anos? Não, eu sou contra. Nunca escondi meu pensamento. Para mim, a solução do combate ao alto índice de criminalidade, porque passa o Brasil, não está na cadeia. Não adianta jogar o menor na cadeia, reduzir a idade para 16 anos, acreditando que isso vai solucionar. Como não adianta também aumentar a pena. Vamos aumentar a pena para 50 anos, 40 anos. Isso vai resolver o problema da criminalidade do Brasil? Não vai. Quem está propondo isso não está refletindo sobre a necessidade que nós temos hoje. E qual é a necessidade? Nós precisamos mudar as políticas públicas adequadas para os menores. As políticas públicas têm que ser mais adequadas, mais eficientes. O governo, quando eu falo governo, eu estou afirmando aqui, o Estado tem que investir mais na reeducação dos menores infratores. Diminuir a desigualdade social. Aí está o remédio para combater a criminalidade e não reduzir a idade ou jogar o menor na prisão acreditando que a criminalidade vai diminuir. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Roberval Bellinati, vai falar sobre o novo Código Penal brasileiro que está tramitando no Senado Federal há mais de um ano. Não sai daí, a gente volta em instantes. Ser magistrado no estado de Mato Grosso do Sul tem sido uma experiência muito gratificante para mim. Eu e muitos outros colegas que chegaram lá de outros estados depararam com um tribunal moderno, um tribunal com comarcas 100% digitais, com uma aproximação entre o próprio tribunal e o magistrado. A capital, que se encontra praticamente no meio do estado, não é muito longe das outras comarcas, que o acesso a elas é extremamente fácil, além de o estado nos presentear com muitas belezas naturais.
O 5º Encontro Nacional dos Juízes de Infância e Juventude está com as inscrições abertas até o dia 4 de setembro. 50 vagas estão disponíveis no curso que será realizado de 16 a 18 de outubro no Tribunal de Justiça de São Paulo. Não perca! Inscrições no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa DMB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre as manifestações populares e a vitaliciedade dos magistrados. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Roberval Bellinati, vai falar do novo Código Penal brasileiro que está tramitando no Senado Federal há mais de um ano. Doutor Bellinati, como está o andamento do novo Código Penal brasileiro? O Senado Federal está examinando propostas e mudanças ao projeto do novo Código Penal. Mais de 500 emendas já foram apresentadas. Então o trabalho do Senado vai ser muito grande, mas tudo indica que o trabalho ainda está lento. Está lento em razão dessas manifestações que vêm ocorrendo no Brasil, a proximidade das próximas eleições, crises políticas. Nós não esperamos uma aprovação imediata. Vai ser muito lenta. Tomara que não aconteça o mesmo com esse código, o que ocorreu com o Código 69 do Nelson Hungria. Em 69, o Congresso aprovou um novo Código Penal, mas em 78 a lei foi revogada. Eles foram adiando a entrada em vigor e acabou não acontecendo. Este Código Penal que está sendo proposto agora, ele atende aos anseios da população brasileira, mas necessita de muitas modificações ainda. O senhor apresentou 28 emendas no Senado, propondo mudanças no projeto do novo Código Penal brasileiro. O que o senhor está querendo modificar nesse projeto? Eu tenho debatido sobre o texto do projeto o seguinte: o Brasil não pode avançar exageradamente em algumas situações. Eu sou contra, por exemplo, a liberação do aborto. Não concordo. Eu acho que o aborto é um assassinato de uma pessoa que não pediu para nascer. A vida é um direito fundamental. E o Código Penal, quer dizer, esse projeto, propõe a legalização do aborto. Eu não concordo com isso. Eu apresentei uma emenda para que haja a modificação nessa parte. Apresentei emenda também para modificar um artigo que libera praticamente a prática da eutanásia e da ortotanásia, concedendo o perdão judicial para quem afirmar que adiantou, antecipou ou colaborou para a morte de uma pessoa por compaixão ou por piedade. Eu acho que nós não podemos conviver com isso na nossa legislação, porque essa medida poderia passar para o campo egoístico. Muitas pessoas poderiam morrer antes do tempo para satisfazer a ambição, às vezes até de familiares, pensando em receber um seguro de vida, uma pensão pela morte do parente, ou para ficar com os seus bens. Então, eu não aceito a aprovação da eutanásia, é muito perigoso. É dar um cheque em branco, quer dizer, um alvará para que essas hipóteses possam acontecer. Então, a minha emenda é para que seja modificado esse artigo. Apresentei também emenda contra a descriminalização do uso de drogas. Com a nossa legislação vigente hoje, a lei de drogas, que diz que é crime o consumo de drogas, o Brasil já é o segundo maior consumidor de drogas do mundo. Imagine se houver a descriminalização do uso de drogas. É ingênuo pensar que não vai aumentar o consumo.
E o que é que a droga provoca na sociedade? A droga, todo mundo sabe que ela destrói a vida do usuário, faz a família sofrer e prejudica a sociedade. Então eu não aceito o Estado brasileiro liberar a droga, achando que isso é normal, que isso é um direito do viciado e que não vai aumentar a criminalidade. Isso é mentira. Isso não é verdade. Todas as nações do mundo que liberaram a droga tiveram consequências terríveis. Vocês estão vendo aí até a Holanda, onde as pessoas usam drogas com acompanhamento do Estado, está pensando em rever a sua política, porque lá não está dando certo. Está criando muitos problemas para o Estado, para a sociedade. Então, aqui no Brasil, eu não aceito a liberação de drogas. Eu acho que nós devemos lutar para que isso não aconteça. E devemos, então, tirar do projeto do novo Código Penal essa medida. Eu combato também um artigo do projeto que propõe a redução da idade da vulnerabilidade do adolescente. De acordo com a lei hoje, praticar relação sexual com uma adolescente menor de 14 anos caracteriza o crime de estupro. Menor de 14 anos. Então ele é vulnerável. Neste projeto, estão propondo o quê? Reduzir para 12 anos. Quer dizer, se o sujeito tiver relação sexual com uma menina de 13 anos, não vai ser crime. Quer dizer, dependendo da situação. Mas a lei está indiretamente autorizando. Então eu apresentei também uma emenda para tirar isso do projeto, porque eu acho que nós não podemos facilitar essa situação. E também sobre a disparidade na aplicação de penas, eu tenho feito algumas críticas, apresentei várias emendas nesse sentido. Por exemplo, o ser humano está valendo menos que alguns animais nesse projeto. Eu tenho mostrado em alguns debates que esse projeto precisa corrigir algumas disparidades. Eu cito, por exemplo, a omissão de socorro. A omissão de socorro a uma pessoa que está prevista no artigo 132. Quem não socorrer uma pessoa estará sujeita a uma pena de prisão de 1 a 6 meses ou multa. Olha aí, ó. Pena de prisão de 1 a 6 meses ou multa. A omissão de socorro a um animal, esse crime está previsto no artigo 394 do projeto, corre o risco de pegar uma prisão de 1 a 4 anos. De 1 a 4 anos. Está vendo a diferença? Isso é apenas um exemplo. Estão valorizando mais a vida de um animal do que de um ser humano. Então, eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai corrigir essa disparidade e tantas outras que nós encontramos no projeto do novo Código Penal. Por exemplo, eu combato também a elevação da pena máxima de prisão para 40 anos. Hoje, uma pessoa pode ficar presa por um período máximo de 30 anos. Estão querendo aumentar para 40 anos. Eu não vejo necessidade. Eu acho que um ser humano não aguenta ficar 40 anos na prisão, trancado lá numa penitenciária. Então, eu acho que isso ofende a dignidade humana. Então, o Congresso Nacional deverá refletir sobre essas disparidades que o projeto está apresentando, e eu estou convicto de que haverá muita sensibilidade dos parlamentares. Mudando de assunto, o senhor é magistrado há 25 anos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que é o 8º maior tribunal do Brasil e conta com 331 magistrados. Como é que está o funcionamento do tribunal? O Tribunal de Justiça do DF, da capital do país, é o 8º maior tribunal em matéria de servidores, quer dizer, em número de servidores e de produção. Em relação às finanças, é o 5º. Aí você vai perguntar, mas por quê? 8º na produção e 5º em matéria orçamentária. É porque o Tribunal do Distrito Federal é da União, quer dizer, é um tribunal federal. Então, os servidores aqui ganham mais, tem uma remuneração maior, então a despesa é maior. E o nosso tribunal está indo muito bem.
tem cumprido as metas estabelecidas pelo CNJ. Eu trouxe aqui uma estatística para conhecimento do Brasil. Nós temos hoje no Tribunal do DF 40 desembargadores, 10 juízes de segundo grau, são chamados os pinguins, trabalham no tribunal, 180 juízes de direito, 101 juízes de direito substitutos. Então, como você citou, nós temos hoje 331 magistrados na ativa. E servidores? Nós temos mais de 7 mil servidores aqui no Tribunal de Justiça da capital do país. E eu trouxe também aqui para você a estatística de processos. Nas varas, na primeira instância, estão tramitando hoje quase 640 mil processos. Quase 87 mil somente nos juizados especiais. Então, na primeira instância, no DF, nós temos quase 720 mil processos que vão ser julgados por esses 331 magistrados. No segundo grau, quer dizer, recursos, ações específicas, nós temos hoje quase 30 mil processos. Isso é pouco? Não, é muito. E o tribunal está atendendo bem a população do Distrito Federal. Nós temos hoje aqui cerca de 2.600.000 habitantes apenas do Distrito Federal. E no entorno, mais de 1.100.000 habitantes. Agora você vai me perguntar, mas o que significa o entorno? Para quem não sabe, o entorno são aquelas cidades do estado de Goiás e de Minas Gerais que fazem divisa com o Distrito Federal. Então, no total, nós temos uma população superior a 4 milhões de pessoas que estão sendo atendidas pelo Tribunal de Justiça do DF, que está indo muito bem, graças a Deus, no cumprimento do seu dever. O senhor é presidente da Comissão Eleitoral do MB. Conta pra gente como estão os preparativos para as próximas eleições. A Comissão Eleitoral, composta por 6 magistrados de todo o Brasil, eu sou o presidente, o ministro Aloysio Silva Correia da Veiga também faz parte da comissão, do TST, o desembargador Antônio Carlos Matias Couto, de São Paulo, o desembargador Rubens Oliveira Santos Filho, de Mato Grosso, a juíza Luciana Almeida Prado Bresciani, que está trabalhando também como desembargadora convocada em São Paulo, ela trabalha na comissão, e o juiz Eduardo Henrique Rosa, colega aqui do Distrito Federal. Então, nós estamos preparando as próximas eleições da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, que reúne cerca de 14 mil magistrados no Brasil. As eleições vão acontecer nos dias 22 e 23 de novembro, quer dizer, em 2 dias, numa sexta-feira e num sábado. E os preparativos estão bem andados, também encaminhados. Nós já elaboramos o regulamento, eu trouxe aqui o regulamento, e o cronograma das eleições. As chapas poderão ser registradas no próximo mês. Parece que nós vamos ter 2 chapas, uma apoiada pelo desembargador Nelson Calandra e a sua diretoria, e uma outra chapa de oposição. Os magistrados vão poder votar por carta, por cédula. Eles vão receber da comissão eleitoral um envelope contendo a cédula, então ele vai votar, encaminha para a sede da associação estadual, ela que vai fazer a apuração desse voto no dia 23, ou, se ele quiser, ele também poderá votar pessoalmente na sede da associação de seu estado. Ele fala, vou mandar a carta, eu vou lá na associação votar. Lá vai ter uma urna para receber o voto. E também pela internet. Isso é uma facilidade. Em qualquer lugar que ele estiver, o magistrado estiver nos Estados Unidos, na França, na Europa, aqui no Brasil, ele poderá votar no dia 22 e também no dia 23 pela internet. Ele vai entrar no site da AMB, lá vai ter um link dizendo vote aqui, e vai ser muito fácil. O que nós esperamos das eleições? Que os magistrados se unam no Brasil para comparecer em massa
a esse pleito eleitoral. Porque uma associação que tenha uma diretoria bem referendada pela classe, ela terá muito mais entusiasmo para defender as prerrogativas da magistratura e um Brasil mais justo e sério. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Ezequiel Toribe, sou juiz da primeira vara criminal da comarca de Cariacica, Estado do Espírito Santo. Escolhi a carreira da magistratura porque sempre entendi que era possível prestar um bom serviço público. Aqueles que têm opção pela carreira, aconselho que estudem bastante, sejam humildes e sempre olhem para os mais necessitados. Agradeço ao desembargador Bellinati pela entrevista. Eu que agradeço esta oportunidade e peço a Deus que continue abençoando a magistratura do Brasil. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.